Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. 3 crianças desaparecidas há mais de um ano foram encontradas no sul do estado. Estavam em situação semelhante à escravidão, obrigadas a pedir dinheiro e a vender doces. Bandido atira durante tentativa de assalto a uma loja de celulares em Vitória. O vigilante reagiu e lutou com o criminoso. Mais um crime no centro de Vitória. O choro de um comerciante antigo que teve a barbearia arrombada e ficou no maior prejuízo. Flagrante de confusão e tiros em loja de conveniência na Serra. 2 homens jogaram sinuca e discutiram. Um deles, que se apresentou como policial, atirou 2 vezes. E a possível chegada da varíola dos macacos no Brasil, a Anvisa sugeriu o uso de máscara como forma de prevenção. Já o estado vai divulgar uma nota de alerta para os municípios capixabas. E ainda a história de coragem e inspiração. A Thaís largou a carreira de arquiteta para se dedicar a uma paixão de infância, a tatuagem. Agora, no TN1. Agora, meio-dia e 1 minuto, o TN já começa direto de Planalto Serrano, na Serra, onde foi registrado um ataque de gangues rivais. Gente, Vanusa Santana está por lá. A informação inicial é que 3 jovens foram baleados e um deles morreu. Vanusa, conta os detalhes aí pra gente, minha amiga. Boa tarde para você. Ei, Bruna Maria, boa tarde para você, para o George, para o pessoal que acompanha o TN1. A gente fala ao vivo aqui do bairro Planalto Serrano. A gente está diante de um rapaz que acabou sendo atingido, não resistiu aos ferimentos. Ele é um entregador de gás que mora aqui. Segundo a esposa, ele estaria indo para pegar a moto dele. Ele tem aproximadamente 27 anos. Além dele, outros 2 adolescentes acabaram também baleados. Esse ataque aconteceu por volta de 10h30 da manhã, como eu disse, aqui no bairro Planalto Serrano, no Bloco A. Segundo testemunhas, pediu o Chico para mostrar aqui, ó. Um carro teria parado lá naquela rua principal ali e de lá 3 homens teriam descido já armados e começaram a atirar para todos os lados. Houve a maior correria porque, Bruna Maria e George, a rua estava cheia, muita gente estava de repente indo para a escola, voltando da escola, vindo do almoço aí justamente para poder almoçar em casa, e aí se deparou com esses 3 homens armados que atiraram para todos os lados. Além desse rapaz aí, que é um entregador de gás que mora aqui no bairro Planalto Serrano, outros 2 adolescentes acabaram atingidos. Eles têm 16 anos, os 2. Esse rapaz, segundo testemunhas, estaria acompanhado. Ele teria parado aqui antes de pegar a moto dele, justamente para bater um papo com esses 2 adolescentes que estavam aqui na rua. Esses 3 homens que chegaram aí de carro, eles já entraram na rua aqui com as armas em punho e já atirando para todos os lados. Ainda não sabemos se o alvo realmente era esse rapaz, que é o Cleiton, o nome dele, de aproximadamente 27 anos, se ele era o alvo ou se esses 2 adolescentes que acabaram aí atingidos também pelos disparos, se eles eram alvo, se era o principal alvo desse. A Polícia Militar já está aqui, toda essa história. A gente tem também a Polícia Civil que começam a fazer primeiros ataques. O Vanusa está lá no bairro Planalto Serrano, um ataque de gangue rivais. 1 morreu, 2 foram baleados. Vanusa Santana está lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes com a Vanusa. Isso aí, gente. Vamos seguir com o TN1, porque a polícia levou para a delegacia 3 suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto a uma loja de celulares e acessórios na Praia do Canto. A gente acompanhou essas imagens ontem, gente? Um cliente percebeu o crime e reagiu para evitar o assalto. Mas um dos bandidos estava armado e atirou 7 vezes. Um dos suspeitos entra na loja, que estava com a porta fechada. Ele é atendido pelo vendedor, chega a pedir um acessório. Em seguida, o comparsa entra e anuncia o assalto. Um cliente reage. O terceiro, que estava do lado de fora, atira. São mais de 7 disparos. Os tiros quebraram a porta de vidro e ainda atingiram a porta da loja ao lado. Ninguém ficou ferido. Os 4 suspeitos estavam neste veículo azul,
parado em frente da loja de celulares e acessórios tecnológicos, que fica na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. O vendedor não quis mostrar o rosto e, mesmo com medo, contou como os criminosos agiram. Primeiramente, entrou na loja, né, um deles como se fosse cliente, né, pedindo um acessório. Né? Aí eu fui até a parte de trás da loja para poder pegar no estoque. Aí no que eu fui, ele anunciou o assalto. Tinha mais um cliente na loja, esse outro cliente viu a possibilidade de reagir, né? Ele reagiu. O outro assaltante que estava do lado de fora deu 2 tiros no vidro para tentar entrar na loja, porque a porta estava trancada. Aí no que ele deu o tiro, o cliente se assustou, e aí o outro assaltante conseguiu sair. Né? Aí eles saíram atirando de costas, agarrou no vidro da loja, no vidro do vizinho também. A loja de celulares e acessórios tecnológicos funciona aqui na Praia do Canto há 3 anos. Só que o novo proprietário comprou o estabelecimento há apenas um mês e nunca tinha passado por isso antes. Os suspeitos não conseguiram levar nada, mas por pouco os tiros poderiam ter atingido alguém que passava pela Avenida Rio Branco. Graças a Deus, né? A galera ficou bem assustada, né? Porque nessa região aqui é bem difícil acontecer isso e tal. Então foi algo que realmente assustou tanto o pessoal que estava no lotérico lá, estava bem cheio aqui, e a gente também, né? Foi um susto. Né? O vendedor disse que vai trabalhar ainda mais atento. Nós temos o costume de trabalhar com porta trancada, porque o fluxo de pessoas na rua é bem baixo, então o risco também de assalto é alto. Então a gente tenta trabalhar com porta fechada para evitar. Né? Olha, a abordagem aos suspeitos do crime aconteceu ontem mesmo, após denúncias anônimas. A polícia montou um cerco no bairro Itararé e localizou o carro usado pelos bandidos. A polícia encontrou com o bando 4 celulares e mais de R$1.000 em dinheiro. Agora a gente vai acompanhar o desespero e o choro de um comerciante do centro de Vitória. Gente, é o seguinte, ele chegou para trabalhar e encontrou a barbearia toda revirada. Os bandidos levaram tudo que podiam. Na imagem dá para ver que num lance rápido o bandido escala a parede e entra no prédio. Isso aconteceu nesta madrugada num salão de beleza no centro de Vitória. E olha só o que os criminosos fizeram no local. Levaram tudo o que deu para levar e deixaram uma bagunça sem tamanho. Seu José Augusto chegou aqui por volta de 5h30 da manhã e já encontrou a barbearia desse jeito. Abri a porta aqui, né? Aí quando eu cheguei eu olhei aí, né? Ia se entrar por cima, né? Desceram no banheiro. No banheiro que entraram aqui, fizeram a festa, né? Por carregando, né? Carregaram as máquinas, carregaram as tesouras, carregaram o que eles puderam apanhar, apanharam. A barbearia fica na rua Duque de Caxias. Seu Zé trabalha aqui desde 1982 e com lágrimas nos olhos diz que em 40 anos nunca viu o local de trabalho assim. Para causar essa bagunça toda, ele acredita que tenham sido pelo menos 2 bandidos que praticaram arrombamento. Os criminosos levaram equipamentos importados e de alto valor. Vai ser difícil, eu não sei nem eu. Para dizer a você a verdade, eu nem sei o que pode acontecer. Você até desanima, você dá vontade de fechar, ir embora, ir para outro país. Pensar muito bem o que eu vou fazer, né, para ver se eu vou ter condição de continuar, porque você fica numa situação, você fica você não tem nem ambiente para trabalhar, você não sabe o que vai fazer. Os criminosos tiveram acesso ao estabelecimento por essa entrada aí que fica no andar de cima. Esse é o 2º andar do pavimento. Daí eles entraram no estabelecimento aqui, passando por todo o 2º andar, caminharam por toda a sobreloja aqui também, até caírem aqui, nessa parte aqui do estabelecimento onde fica o banheiro. Os criminosos desceram pelo estabelecimento, pelo banheiro e invadiram o salão de beleza. Como dá para ver, logo de cara os bandidos já fizeram estragos. Por ser tradicional aqui no centro, seu Zé Augusto tem muitos amigos, clientes antigos, que se revoltaram com a cena que viram. Todo dia, quase toda hora, são pessoas assaltadas na avenida principal, aqui na Duque de Caxias, entendeu? Eu moro aqui nessa rua há 10 anos, mas a gente está passando sufoco. Você não vê viatura, muito difícil viatura passar, muito difícil ver um guarda municipal, você vê guarda, nem no sinal você vê. Comércio muito fraco, além de estar muito fraco, agora acontece a tragédia, né? Dos caras entrar aqui e roubar os materiais de trabalho dele, né? Trabalho antigo, né? Peças antigas, né? Que ele já tinha, tesoura, máquina, né? De cortar os cabelos, tudo antiga. E hoje para conseguir essas ferramentas antigas, muito difícil. Nessa noite, outro local foi invadido também. A gente vê nas imagens 2 suspeitos andando pela rua.
Um deles escala as grades do prédio enquanto o outro fica observando. Isso aconteceu a poucos metros da barbearia e está revoltando moradores e comerciantes do centro. Rua aqui, ó. Isso aqui é um deserto, meu amigo. Cara, andar aqui depois das 7 horas aqui, perigo total aqui em Vitória. Vitória está abandonado, não tem segurança aqui, não tem segurança. O comércio aqui está quebrado. E teve gente que se sensibilizou e resolveu dar uma ajudinha. O Paulo também é cabeleireiro e não pensou 2 vezes para fazer uma doação para o seu Zé Augusto. Passei por isso também, por roubo dentro da minha casa própria, mas Deus me deu tudo em dobro. O senhor vai doar uma tesoura e mais um equipamento, né? Uma máquinazinha de fazer pezinho para ele, tá? E se eu tiver uma navalha lá também eu trago para ele. A polícia militar foi chamada, mas mesmo assim, profundamente triste, seu Zé, aos 78 anos de idade, pela primeira vez está perdido. Não sabe se para, não sabe se segue na luta, porque os prejuízos foram muitos, em sentido financeiro e emocional. Tesoura para você trabalhar, você não tem uma máquina para você trabalhar, você não tem aquilo que você possa dar início, né? Aí vem as contas para pagar, você sabe que tem conta para pagar, né? Tá tudo aí, bolado. Meu Deus, você leva a dignidade da pessoa. Tristeza, né? É o material de trabalho da pessoa. Trabalho de uma vida inteira prejudicado aí por causa da insegurança. Sem dúvida, gente. A gente fica revoltado de ver o senhor falando aí. Tantos anos de trabalho, levaram tudo, os equipamentos praticamente todos de trabalho. Muito difícil a pessoa recomeçar. Quer dizer, o comércio ali no centro já está morto, né, gente? Vamos combinar. Já está muito difícil você manter algum tipo de comércio ali no centro de Vitória. Você ainda ser alvo da insegurança dessa maneira, ter tudo levado assim. Recorrente ainda. Nossa, é todo dia que a gente mostra. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o repórter Luciano Rosetti. Luciano, meu amigo, movimentação à noite no centro de Vitória, só dos bandidos, né? Boa tarde para você. Boa tarde, amiga Bruna, George, amigo e amiga do TN que nos assistem. Olha só, não tem outra palavra para dizer no caso do seu Zé Geraldo e outros comerciantes também, a não ser revoltante, né? Esses casos são de revoltar. Imagina, seu Zé está lá há 40 anos trabalhando como barbeiro, cabeleireiro no centro de Vitória, um profissional honesto, muito reconhecido, amado, né? Pela família, pelos amigos, enfim, aos 78 anos de idade, passar por tudo isso que está passando, ninguém merece. E seu Zé Geraldo, um trabalhador honesto, né? Muito menos merece por isso. E esse, infelizmente, não é o único caso, né? No último dia 15, a gente tem até imagens para mostrar aí, ó. No último dia 15, um suspeito tenta arrombar um estabelecimento no centro de Vitória. Próximo ali da rua da barbearia do seu José. O que ele está fazendo ali? Está tentando arrombar alguma coisa. É por volta de 3h30 da manhã. Nesse momento, passa uma viatura da Guarda Municipal. A viatura para, observa a movimentação suspeita, movimentação estranha. Os guardas voltam com a viatura, param, observam e, de repente, seguem caminho, vão embora, não abordam o suspeito. E percebendo que a viatura saiu do local, ele continua a sua ação criminosa, tentando arrombar sei lá o quê, né? A imagem não mostra muito bem. Mas o fato é, por que a viatura da Guarda Municipal passou direto e não fez a abordagem? Bom, sobre isso a gente conversou especificamente com o gerente da Guarda Municipal de Vitória, Ramile Pimentel Pereira. Vamos ver qual foi a resposta que ele nos deu. Importante frisar que não consta nos registros do CIODES nenhum acionamento de ocorrência naquela madrugada referente à situação de arrombamento aqui nessa avenida. Então, naquela situação específica daquela rua, quando os guardas municipais passaram, aquele indivíduo ele não estava mais na tentativa de arrombamento do estabelecimento. A guarda ela não pode realizar abordagem de maneira arbitrária, sem que esteja presenciando de fato alguma situação flagrancial de crime. Com relação a esses arrombamentos que acontecem no centro diariamente, hoje teve aqui mais um caso desse, né? Como é que é o trabalho de prevenção de vocês, o trabalho ostensivo de vocês? A Guarda Municipal ela tem atuado de forma muito consistente com relação a essas situações de arrombamentos aqui no centro de Vitória. Porém, é importante frisar que essa é uma prática delituosa onde não há emprego de violência ou grave ameaça. Esses indivíduos, na maioria das vezes, quando conduzidos à delegacia de polícia, é feita a lavratura de um termo circunstanciado, esses indivíduos retornam à liberdade e isso acaba influenciando com uma reincidência criminosa nos mesmos delitos. Por serem delitos de um baixo potencial ofensivo, eles acabam não ficando presos e isso influencia para que eles possam reincidir nas mesmas práticas. Bom,
Tá aí a palavra, né, do gerente da Guarda Municipal de Vitória. Então, trocando em miúdos, o que vai acontecer? Vai continuar do mesmo jeito? Né, se não tem situação flagrancial, a viatura passa, leva embora, ou então deixa o suspeito lá agindo. É complicado, né? Aí o que acontece? Qual é a consequência disso tudo? O caso que a gente mostrou agora do seu Zé Geraldo, um comerciante honesto, há 40 anos no centro, tradicional, aos 78 anos de idade, está passando por uma situação dessa. É bastante complicado, né, Bruna e George? Parece que não tem fim, né? Não tem fim nunca, não tem solução. Eles vão continuar agindo, não prende, e aí o comerciante fica realmente no prejuízo. A solução é que a gente vai ter lei, a gente tem que escolher alguém para mudar essa... A gente vai ter eleição, temos que escolher os nossos representantes para mudar a lei, porque desse jeito não pode ficar. Não dá para continuar. Vai ser a mesma coisa sempre. Isso aí. Luciano, obrigada aí pelas informações. Vamos voltar a falar com a repórter Vanusa Santana, que traz os detalhes de um ataque que aconteceu agora há pouco no bairro Planalto Serrano, na Serra. Isso aí, gente. As primeiras informações são de que 3 pessoas foram baleadas. Uma delas, um rapaz de 27 anos, acabou morrendo. Vamos falar com a Vanusa Santana agora. Vanusa, é com você. Ei, Bruna, a gente volta aqui a falar dessa rua no bairro Planalto Serrano, no Bloco A, onde um jovem de 27 anos acabou morrendo aí durante um ataque e outros 2 adolescentes foram baleados. A cena aqui que ficou é uma cena que realmente choca, por quê? Né, tem muitas casas aqui. A gente pode ver, ó, esse carro estava estacionado, os criminosos invadiram aqui, saíram dando tiro para tudo quanto é lado, esse carro acabou atingido. Tem marca de tiro também em várias árvores aqui na rua. Ó. Tem uma árvore aqui, vamos aqui, Chico, para a gente mostrar. Ó. Ó, tem uma marca de tiro aqui. Ó. Um dos adolescentes que acabou baleado aí, correu, invadiu essa garagem aqui, ó, ele conseguiu fugir aí dos disparos, né? Esse adolescente de 16 anos aí, segundo testemunhas, teria sido socorrido por populares e também por uma ambulância do SAMU. A gente tem mais aqui, ó, cápsulas, né, deflagradas no chão, ficaram espalhadas assim, aqui por todo o canto. A gente vê essa cena aqui, ó, tem mais coisas para cá, ó. Essa árvore aqui também. E segundo moradores, viu, Bruna e George, eles foram acordados, muita gente dormia ainda, ó. Aqui a gente tem, ó, mais marca de tiro, ó, nessa árvore aqui, ó, mais marca de tiro. Aqui, vamos mostrar, Chico, ó, mais munição deflagrada no chão, né? Você imagina, as pessoas que estavam aqui na rua, foi a maior correria, né? Incluindo as vítimas correndo para cá, porque tudo começou justamente lá, ó, numa rua maior, que é uma rua principal. Enfim, né? Esse caso que a gente está acompanhando aqui aconteceu por volta de 10h30 da manhã. Um jovem de 27 anos, que é entregador de gás, acabou morrendo e outros 2 adolescentes foram feridos. Volto com vocês aí. Que cenário de guerra, hein? Mais uma vez, Planalto Serrano. Mais uma vez, muita violência por lá. Vanusa, qualquer novidade, você chama a gente. Obrigada aí pelas informações. Gente, é o seguinte, 3 crianças desaparecidas há mais de 1 ano foram encontradas, isso no sul do estado. Olha, essa notícia, gente, preste atenção. Elas estavam numa situação semelhante à escravidão, obrigadas a pedir dinheiro e a vender doces. Vanessa Calmon, vamos chamar aqui, já entrou, está ao vivo, tem os detalhes pra gente. Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essas crianças têm idades entre 8 e 14 anos e elas estariam, de fato, sendo obrigadas a vender balas e outros produtos nos semáforos. O que acontece é que os pais dessas crianças teriam ganhado a guarda dos filhos e logo depois disso as mães teriam fugido com essas crianças e eles não sabiam mais o paradeiro dessas crianças. Sempre que eles tentavam entrar em contato com as mães, que são irmãs, elas mentiam sobre onde estavam com essas crianças. Uma delas dizia que ia devolver os filhos ao pai, mas isso nunca aconteceu. Inclusive, isso levou a um dos pais a registrar um boletim de ocorrência e até mesmo contratar um advogado para tentar voltar com essa criança para ele, mas ele nunca encontrava, ele não sabia onde estava essa criança. Ele chegou a dizer, inclusive, no boletim de ocorrência, que quando ele tentava falar com um dos filhos por um aplicativo de mensagens, ele percebia que a mãe sempre estava ali em volta do menino. Então foi
isso que levou ele a registrar um boletim de ocorrência. Todo esse caso veio à tona, gente, porque essas mães, na realidade, estavam, né, no litoral sul do Espírito Santo. Mais precisamente, uma delas estava em Marataízes com uma criança e acabou sendo abordada pela Guarda Municipal do município depois de uma denúncia anônima. Ali, a guarda percebeu que ela estava mentindo quando falava sobre si mesma e também sobre o menino. O secretário municipal de segurança falou um pouco mais sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele disse. Foi feita uma denúncia através do telefone 153 sobre trabalho infantil. E a Guarda Municipal veio verificar o fato aqui na Avenida Rubens Rangel. Chegando no local, eles não conseguiram encontrar a criança e a mulher. Foi passado por um vídeo de monitoramento e fez a verificação nas nossas câmeras e eles encontraram a mulher e a criança através das câmeras. Passaram para a Guarda Municipal, foi feita a abordagem. No primeiro momento a mulher mentiu, falando que não era ela, e a criança também dando nome errado, né, coagido pela mulher. E na verificação, na revista, foi verificado que ela se tratava da mulher porque foi achado uma CNH na bolsa dela com os dados verídicos dela. Foram todos levados para a delegacia, foi chamado o conselho tutelar e se descobriu lá na delegacia de uma outra casa em Piúma, onde havia mais 2 crianças também nesse local. Isso foi na noite de sexta-feira. No sábado, quando foi no sábado, prosseguiu as investigações e foi cumprido o mandado de busca lá na casa, em Piúma. E lá foi encontrado mais 2 crianças e mais uma mulher. Seriam 2 mulheres, mas uma já tinha se evadido do local. Pois é, então uma dessas mulheres, né, a que foi vista primeiro, essa de 25 anos, com a criança, ela foi levada, né, para a delegacia e depois de esclarecidos os fatos, ela vai responder esse processo em liberdade. Já a outra mulher acabou não sendo localizada. Agora os pais dessas crianças foram levados a essa residência, onde esses meninos eram mantidos aparentemente em cárcere privado e condições análogas à escravidão também. E lá, nessa casa, os pais reconheceram, os filhos reconheceram as crianças e agora eles foram devolvidos, então, à guarda dos pais. Bom, a Polícia Civil está com esse caso, vai continuar as investigações até mesmo para localizar essa outra mulher, para que essa história tenha, de fato, o desfecho que deve ter, né, George, Bruna? O desfecho que deve ter e o cuidado que a gente também deve ter, não é? Isso aí. A gente vê muita criança aí pedindo ajuda no sinal, quando as pessoas estão em bares e a gente nunca sabe o que está acontecendo com essas crianças. É isso aí. A gente pediu uma orientação para a Polícia Civil. Se você vir uma situação assim, acione a polícia, porque essas 4 crianças estavam numa situação semelhante à escravidão, Bruno. É isso aí. Quantas vezes no sinal, né, a gente sabe que aumentou o número de pessoas que estão pedindo ajuda, principalmente nos semáforos, mas está muito comum a gente ver crianças pedindo ajuda, né, pedindo dinheiro, mas também vendendo uma balinha, um docinho, oferecendo ali no sinal, nos vidros dos carros. Mas observe que sempre onde tem uma criança, normalmente tem um adulto por trás sentado, né, enquanto a criança está ali trabalhando, tem um adulto sentado por trás esperando. Independentemente de ter adulto ou não próximo a essa criança, lugar de criança, lugar, né, de jovem, não é no sinal trabalhando, né, nem pedindo ajuda. Então, quando a gente olhar essas situações, é importante a gente estar com um olhar atento, não só, né, para ajudar, mas também para ver o que pode ser feito no sentido de denunciar para que os órgãos competentes tomem aí as providências. E muitas vezes, depois que ela termina de vender, ela pega esse dinheiro e entrega para esse adulto que está lá esperando. Tem que devolver, né? A gente já viu isso várias vezes andando de carro, né, andando a pé, a gente vê essa situação. Vê sim. Então, muita atenção, não dá dinheiro, não compre e faça a denúncia. Isso aí. Vanessa, obrigado aí pelas suas informações, daqui a pouco você está de volta. Valeu, Vanessa, até mais. Bruna, imagina a situação, você sai para trabalhar, quando você volta, encontra a sua casa toda revirada. Meu Deus, que absurdo. Mas não é aquela bagunça, não é de bagunçar, não. A bagunça que eu faço no meu quarto, por exemplo. Não, ou que alguém faz. Vários eletrodomésticos levados.
Essa é a realidade de moradores dos bairros Jardim Botânico e Vista Linda, em Cariacica. Gente, triste demais, né? Olha só, os bandidos estão fazendo a limpa, tá? No último assalto, uma moradora teve um prejuízo de R$8.000. É muita coisa, hein? Perdeu 2 TVs, som, celular, joias, enfim. O que a comunidade está pedindo por lá é um reforço na segurança. Vamos acompanhar na reportagem. Da casa da vítima foram levados vários objetos: 2 televisões, caixa de som, joias, celular, um prejuízo de R$8.000. Saí na terça-feira, base de 1 hora, deixei minha porta trancada, meu portão. E levei meu filho comigo, só quando eu cheguei meu portão estava aberto. Aí quando eu entrei dentro de casa, senti falta minhas 2 televisões, minha caixa de som e minha maleta de joia e prata que tinha. E o celular do meu esposo. A vítima mora em Vista Linda, Cariacica, há 24 anos. Para entrar na casa, os suspeitos quebraram o cadeado. Os vizinhos não ouviram nada. Foi a primeira vez que isso aconteceu por aqui. Creio que isso nunca aconteceu comigo, entendeu? E aí até hoje, falo para você, até hoje eu tô sem chão. Chamei a polícia. Chamei, mas aí eu chamei 4h30, quando eles vieram na minha casa era 7h30 da noite. Para reforçar a segurança da casa, colocou câmera de vídeo monitoramento. Ainda assim, fica com medo. Nessa outra residência em Jardim Botânico, bairro que fica do lado de Vista Linda, o morador colocou grade depois de um arrombamento, mas não foi suficiente para impedir que os suspeitos entrassem na sua casa. A mãe dele conta que, ao todo, foram 3 invasões. Durante o final do ano passado e agora, a gente era 3 vezes. Ele sai de manhã para trabalhar, quando chega de tarde, a casa está arrombada. Mas a gente não consegue ver ninguém, nenhum vizinho também, todo mundo trabalha. As casas aqui ficam tudo fechadas, todo mundo trabalha. Além de Vista Linda e Jardim Botânico, Caçaroca, que é um outro bairro vizinho, fica aqui para cima, também está sofrendo com a criminalidade. De acordo com os moradores, os assaltos são constantes. Ontem eles chegaram a fazer um protesto na principal de Jardim Botânico. Queimaram pneus e levaram cartazes pedindo mais segurança para a região. Pelo menos 8 casas foram arrombadas recentemente. Os moradores estão cansados, com um sentimento de impotência. E eles esperam as pessoas ir trabalhar para arrombar. Porque aí a casa fica sozinha, né? É isso que está acontecendo aqui para nós. Olha, ao contrário do que os moradores disseram, a Polícia Militar afirma que faz o policiamento ostensivo no bairro e reforça que o comando da região está à disposição da comunidade para dialogar e receber as sugestões dos moradores e comerciantes. Imagina se não fizesse a segurança, hein, Bruno? Pois é, que loucura que não estaria por lá, né? Olha só, gente, câmeras de segurança de uma loja de combustíveis flagraram uma discussão entre 2 homens que estavam jogando sinuca ali no local. Pois é, um dos homens teria se apresentado como policial militar e durante a discussão ele atirou 2 vezes no pé do colega. A discussão entre os 2 homens acontece ao lado de mesas de sinuca. O rapaz de boné gesticula, levanta os braços, tenta tirar algo da mão do homem de camisa clara. De repente, o homem reage, saca uma arma e atira. O rapaz de boné pula, mas continua a discussão. O homem armado parece ficar ainda mais enfurecido. A discussão continua. Ele aponta a arma novamente para o chão e atira. O rapaz de boné continua de pé e o vídeo finaliza. A cena aconteceu nesse posto de combustíveis que fica no bairro Rosário de Fátima, na Serra. Os envolvidos jogavam sinuca naquelas mesas ali. Durante a partida, os 2 teriam se desentendido. Um deles acabou sacando uma arma e atirando 2 vezes. Um dos disparos acertou o pé da vítima. O atirador, minutos antes, teria se apresentado como policial militar. De acordo com testemunhas, a vítima, que é cliente do posto, foi socorrida por uma ambulância do SAMU. Já o atirador, após os disparos, teria entrado no carro e fugido. Ainda segundo testemunhas, ele teria chegado ao local embriagado, teria ido à loja de conveniências e pedido para passar um cartão em troca de dinheiro, mas a atendente teria negado. A Polícia Civil vai investigar o crime. Vanusa Santana vai atualizar essa notícia pra gente. Vanusa, quanta intolerância nessa história aí, hein, minha amiga?
Pois é, a gente entrou em contato aí com a Polícia Militar justamente para poder fazer essa confirmação de que o homem que aparece ali, que se apresentou como um militar, realmente é policial militar. A informação que nós tivemos da Polícia Militar é de que a própria vítima não soube passar o nome da pessoa ali que teria atirado, teria dado os disparos em direção ao pé dele. Então fica difícil de afirmar realmente se esse homem que aparece aí no vídeo, que a gente acabou de ver, trata-se de um policial militar. A gente também entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso. A informação que nós tivemos da PC é de que o caso está sendo investigado. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas atualizações, viu, minha amiga? Bom trabalho para você. Agora um caso de intolerância esse daí, né, Totalmente, hein? Você vê. Quis pegar o dinheiro, passar o cartão para pegar o dinheiro, não conseguiu, o atendente disse que não conseguiria, aí a confusão que o cara arrumou. Pois é, há informações aí que seria um policial também, isso está sendo investigado, nós estamos aguardando aí a resposta. Agora, atingiu esse rapaz, mas poderia também ter ricocheteado ali e atingido outras pessoas. Não, sem dúvida. Porque ele tem um movimento ali na frente desse posto aí. Podia ter acontecido uma tragédia, né? Enfim, vamos aguardar a investigação desse caso aí, um absurdo. Gente, um motociclista ficou ferido em um acidente, tá? Foi no fim da manhã da Avenida Beira-Mar, em Vitória. A moto foi colocada no canteiro pela Polícia Militar, que também jogou serragem na pista para evitar que o óleo que vazou se espalhasse. A vítima já tinha sido socorrida e levada para um hospital próximo. Segundo testemunhas, estava bastante ferida e chovia bastante também na hora do acidente. Agora a gente fala da prisão de 60 pessoas. Os suspeitos foram detidos durante a 4ª fase da Operação Celeratos, que aconteceu entre os meses de janeiro e abril deste ano. O objetivo é reprimir e prevenir crimes contra o patrimônio, como roubos a ônibus, comércio, bancos ou pessoas. Além dos 60 presos, 8 armas foram apreendidas, inclusive de grosso calibre. A Polícia Civil deu detalhes dessa operação. Vamos ouvir. A Operação Celeratos é de extrema importância porque ela retira da rua esses perpetradores comuns do artigo 157, que nós chamamos crime de roubo à mão armada, roubo a carga, roubo à residência, roubo a ônibus, roubo à pessoa. Então são criminosos de altíssima periculosidade, são prisões qualificadas que estão saindo da rua. E também a apreensão dessas armas que eles utilizam nos crimes. Então é uma operação muito importante, a 4ª fase, né? E nós vamos continuar trabalhando, continuar aprendendo para que a gente possa ter tranquilidade para andar nas ruas. Foram 60 criminosos presos, seja por mandado de prisão, seja por auto de prisão em flagrante. E 9 armas apreendidas. Dentre essas armas, temos armas de fabricação turca, ou seja, importadas, o que demonstra o poderio ofensivo desses criminosos. Dentre esses 60 criminosos, temos ladrões, criminosos que roubam e furtam coletivos, temos criminosos que roubam comércio, roubam residência e transeuntes à rua. Agora, 12h33, muita atenção agora Total. de você que está acompanhando o TN1, porque o assunto é sério, tá, gente? A Anvisa sugeriu o uso de máscara e não tem nada a ver com a Covid, tá? Essa ação seria para adiar a chegada da varíola dos macacos. Pois é, gente, desde o início do mês, pelo menos 130 ocorrências da doença foram confirmadas em 15 países. O Luciano Rosetti está ao vivo aqui com a gente, vai trazer informações também sobre a doença e sobre o que o Estado está fazendo, né, depois que a Anvisa divulgou essa informação. Luciano, boa tarde para você. Exatamente, meu amigo. Olha só, essa questão está preocupando, né? Porque, como vocês disseram agora há pouco, esse vírus foi detectado em 15 países que estão fora aí do eixo de atuação da doença, que são os países do continente africano, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as dúvidas agora a respeito dessa doença. A gente está aqui com a doutora Etel. Tudo bem, doutora? Certinho, só para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Começando, primeira pergunta. O que esse vírus da varíola tem de diferente dos anteriores? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Então, assim, a OMS emitiu no dia 20 agora um comunicado de risco, é um alerta para todas as nações de que esse vírus fez uma mutação. Como você falou, ele era um vírus, é um vírus que a gente chama vírus da varíola de macaco, e ele era restrito ao continente africano
e é o que a gente chama de zoonose, Luciano. É o animal que transmite para o humano. Transmissão humano para humano era muito rara, só contatos muito próximos. Então, geralmente, alguém que viajou da África, que se infectou, chegou em casa e transmitiu para alguém que mora na mesma casa. O que aconteceu de diferente agora, nesse momento, e por isso a preocupação? Pessoas que não foram ao continente africano, então não fizeram viagem à África e não conhecem quem está doente próximo a elas. Então já há uma transmissão local, que a gente chama, né, em epidemiologia, já há uma transmissão local no Reino Unido e agora alguns casos detectados em mais de 15 países, inclusive aqui perto da gente, né, Argentina, que começa também a ser investigado esse caso. Então é uma preocupação, um vírus que não tinha essa possibilidade de transmissão de humano para humano tão fácil como está acontecendo, e a gente já sabe isso dos vírus, vão fazendo mutações que vão dando a eles vantagem. Então parece que o vírus se adaptou melhor e aí a gente está nesse momento num estado de alerta. Agora no domingo o Ministério da Saúde também emitiu o alerta para o Brasil para que a gente possa aí investigar qualquer caso suspeito. Inclusive, aproveitando esse gancho, né, doutora Tel, tem uma informação aqui também da Secretaria Estadual de Saúde, que em nota disse que vai divulgar aos municípios capixabas orientações do Ministério da Saúde, é uma nota de alerta, né, como a doutora Tel falou. E com relação à máscara, doutora, precisa usar? Como é que pega esse vírus da varíola? Então, ele é transmitido, ele pega da mesma forma que a gente pensava que era Covid antes. Então é por gotícula, secreção, então qualquer secreção, né, do corpo, material contaminado, então aquela transmissão por contato, de você, por exemplo, pegar num corrimão, pegar em talheres, em copos que outras pessoas utilizaram, que tem a saliva, né, secreção salivar, que pode conter o vírus, se transmite. Você pode pegar a doença assim. Então, a recomendação vale aquele álcool em gel também, a higienização das mãos, o distanciamento, porque ele se transmite por gotículas, então quanto mais próximo, né, mais chance você tem, e a máscara também protege. Mas a gente ainda não tem o vírus no Brasil, né, ele ainda não foi identificado aqui, mas é uma preocupação, porque esses vírus que são transmitidos por gotícula de saliva, eles podem chegar com qualquer pessoa contaminada, em geral, de uma viagem internacional. E como a gente já tem nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países da Europa, e o trânsito entre esses países e o Brasil também é grande, então a gente precisa aí ficar com esse alerta. Uma outra coisa, Luciano, que eu esqueci de falar, é que a doença ela dá umas bolhas. Então ela é fácil da gente identificar. Mas antes do aparecimento das bolhas, ela dá febre muito alta, a pessoa fica com gânglios, aqueles gânglios muito inchados, né? E principalmente as bolhas alguns dias depois. Pois é, doutora, obrigado, viu? Olha que vale todo o alerta, vale toda a precaução, porque, poxa, mais um vírus, mais uma doença, é tudo que a gente não quer, gente. Não queremos. Vamos nos prevenir, nos preservar e torcer para essa coisa não chegar aqui, né, Bruna e George? Porque a gente vai mostrar daqui a pouco que a Covid também está crescendo, né? Sim, a gente acaba esquecendo, né, da Covid, mas está aí, tanto para os dois casos, né? Máscara, gente, simples, máscara está aí vendendo em todo lugar, a gente já está até acostumado a usar, né? Então, máscara, vão voltar um pouquinho a tomar aquele cuidado, principalmente quem anda de ônibus, fica em locais muito fechados, o cuidado é simples, máscara pode ajudar a prevenir aí as doenças. E a higiene da mão também, voltar com álcool. Sem dúvidas. Valeu, Luciano, obrigado, doutor Etel. Olha, gente, as polícias capixaba e carioca prenderam 4 homens suspeitos de matar uma mulher trans no sul do estado. As investigações apontam que Ana Maria Marques de Souza, de 28 anos, foi morta por queima de arquivo. Ela teria presenciado um assassinato em Piúma no mês passado. Já no início de maio, os criminosos armaram uma emboscada e levaram a vítima para uma área de vegetação em Itapemirim. E lá cometeram o crime. 4 envolvidos na morte da jovem foram presos. Um deles estava escondido no Rio de Janeiro. Um 5º suspeito, apontado como autor dos disparos, está foragido. 12h39, a gente segue falando de insegurança, hein? Quantos crimes a gente já mostrou aqui no jornal hoje,
furto e roubo de bicicleta. Outro crime aí cada vez mais comum na Grande Vitória. Na capital, a gente vai mostrar agora mais um flagrante. O bandido escalou o muro da garagem e fugiu levando a bike. Pois é, para tentar evitar o crime, o porteiro pegou um porrete e enfrentou o ladrão. Mesmo assim, não conseguiu evitar o furto. O criminoso arremessa a bicicleta por cima do muro da frente do condomínio. Ele pula logo em seguida, sobe na bicicleta e foge. A fuga desesperada aconteceu depois que o ladrão foi flagrado pelo porteiro. O bandido usou uma faca para enfrentar o porteiro, que tinha em mãos um cacetete. Nós temos segurança, temos porteiro 24 horas por dia, mas o meliante achou um jeitinho de escalar pelo terreno ao lado aqui. Então, nós temos segurança, mas sempre eles acham um jeito de burlar essa segurança. O criminoso entrou pelo portão do terreno ao lado, que foi trancado depois do crime. E de lá, invadiu a área de lazer do condomínio. Ao perceber que havia câmeras, o suspeito cobre o rosto com uma camisa e vasculha o local. Depois de vasculhar a área de lazer, o suspeito utilizou essa mangueira para descer por 4 metros até chegar na garagem, onde estavam as bicicletas. E a estratégia deu certo. Lá ele conseguiu encontrar uma bicicleta sem cadeado e sem corrente. Os nóia que arranjam qualquer uma oportunidade, eles tentam o que dá para levar, como foi gravado aqui, eles dando uma geral para ver se encontravam. Quando ele foi para a garagem, encontrou uma bicicleta e encarou o porteiro, não tem nada a perder, né? Veja de novo, ele tenta sair de mansinho com a bicicleta e dá de cara com o porteiro. O roubo foi na madrugada da última sexta-feira, em Santa Helena, Vitória. Uma situação semelhante aconteceu no dia 10 de maio. Imagens registraram o momento que 2 criminosos pulam o portão e um fica do lado de fora. O porteiro lutou com um dos bandidos que estava com uma faca. Enquanto isso, o outro foi ao bicicletário. Ele pegou uma bicicleta avaliada em R$4.000 e a jogou na rua, por cima do muro. Para quem mora na região, resta tentar novas alternativas de segurança. Está acontecendo bastante, exatamente furto de bicicleta. Em outros prédios aqui já ocorreram, agora foi nossa vez. Vamos ter que mudar toda a segurança, né? A maneira, porque eles acharam um caminho. Bom, quem tiver alguma informação dos suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181. Pausa rapidinho no TN1 e a seguir, criminoso rouba joalheria, mas acaba levando a pior, hein? Ele foi perseguido e contido pelos funcionários. R$150 mil em cordões foram recuperados. O alerta para a chegada de uma 4ª onda da Covid-19, hein? Vamos falar sobre a importância de fazer o teste aos primeiros sinais da doença. E no quadro Empreendedores do TN, a história de uma jovem que largou a carreira de arquitetura para se dedicar à tatuagem. Isso tudo e muito mais no nosso retorno. Fique com a gente. Estamos de volta agora, 12h44. Vamos ver imagens de um roubo no centro de Colatina. O suspeito se passa por cliente, está sentado escolhendo alguns cordões. De repente, ele corre, levando os objetos. A funcionária que está no balcão vai atrás. Ela chega a cair no chão. Outros funcionários também saem disparada atrás do suspeito. Ele é contido pelos funcionários a alguns metros da loja. O homem acabou detido. Com ele, foram encontrados 35 cordões avaliados em R$120 mil, além de 2 celulares. O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Ainda bem que ele foi preso, né? Pois é, cara de pau, né? Hoje a gente está fazendo frio, né? Hoje mesmo está chovendo, as temperaturas realmente caíram bastante. E os casos de Covid aumentaram. Os especialistas estão fazendo um alerta importante para a chegada aí de uma 4ª onda da Covid, né, da doença. Pois é, já estão falando de varíola, agora 4ª onda da Covid. A orientação é reforçar o uso de máscaras nesse período, principalmente em lugares fechados como ônibus. E se tiver com sintomas, fazer o teste. Depois de quase 3 meses de estabilidade, a taxa de transmissão do coronavírus voltou a preocupar. Na última semana, os casos de Covid aumentaram em 54% no Espírito Santo. E será que os capixabas estão se protegendo? Sim, eu uso máscara sempre. Quando eu entro no ônibus,
eu uso a máscara, né? Em lugar fechado eu sempre estou usando a minha máscara. Principalmente locais fechados, né? Como os ônibus que ficam mais aglomerados, eu acho que é melhor, né? Manter a máscara ainda. Estou sempre com a minha máscara no rosto, não tiro. O infectologista, Dr. Crispim Cerutti, reforça alguns cuidados, como o uso das máscaras. A gente tem que reintroduzir o uso da máscara nos espaços fechados, particularmente no transporte coletivo, que é onde você tem uma probabilidade de exposição muito alta. Então, aí, em espaço aberto também, lembrar que onde tem aglomeração é como se fosse espaço fechado, você tem que usar a máscara também. E manter a higienização das mãos, que também é uma coisa bastante importante. Para os especialistas, é possível que a 4ª onda de Covid tenha chegado, mas dessa vez menos letal e com um número menor de internações. Mas é preciso ficar atento aos sintomas e fazer a testagem. Testes que podem ser feitos em laboratórios ou comprados nas farmácias. Ainda tem os pontos disponibilizados pelo governo. Dentro dos diversos agentes infecciosos que podem dar sintomas gripais, um deles é o vírus da Covid-19. Então, não dizer, é uma gripezinha, está arranhando só um pouquinho a garganta, não. Vai e teste. Sentiu hoje, conta o dia de amanhã, no dia seguinte é hora de fazer o teste. Caso o teste confirme a contaminação pela Covid, o paciente deve manter o isolamento social. Se você testou, foi positivo o resultado, você tem que fazer o seu isolamento e tem que orientar as pessoas que têm contato com você para fazer quarentena. É só assim que a gente impede que haja uma circulação viral em maior magnitude e que a vida das pessoas se torne comprometida. Dr. Cerutti ainda destaca a importância das vacinas contra a gripe e a Covid, principalmente nessa época do ano. Como é uma época de frio, de transmissão de doenças respiratórias, a gente tem que se prevenir como puder. Um outro vírus que existe forma de você prevenir é o vírus influenza, que também pode dar caso grave em pessoa suscetível, vulnerável e que pode levar até mesmo à morte e que tem vacina disponível. Então, não negligenciar a possibilidade de se vacinar contra a influenza também nessa época. Sem dúvidas, então a gente reforça, né? O uso de máscara em locais fechados e aglomerações é essencial. E se você tiver com algum sintoma de gripe, procure fazer o teste, né, Georgia? A gente sabe que no período mais crítico da Covid estava difícil de conseguir fazer o teste, mas agora está bem mais tranquilo. Então, realmente, sentiu o sintoma, procure testar, né? Tem o gratuito e tem também aquele teste rápido, Sim. né, que você pode comprar também na farmácia. A gente ouviu aí o doutor Crispim fazendo alerta, está com sintomas. Vamos logo fazer esse teste. Se der positivo, se isolar na medida do possível, né, Bruno? Isso aí, para não contaminar outras pessoas. Vamos ao vivo até um posto de saúde da Serra, onde está tendo testagem sem agendamento. Facilidade, hein? Vanessa Calmon está por lá. Vanessa, aumentou a procura por aí, minha amiga? Boa tarde para você. Bruna, muito boa tarde para você novamente, para o Jorge, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. A gente está em frente à unidade de saúde de Ferrosa e por aqui a procura por testes de Covid aumentou sim. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a secretária municipal de saúde aqui da Serra, Bernadette Coelho. Secretária, boa tarde para a senhora. Já fala para a gente assim, sobre essa questão do aumento da procura. De fato, nessa época do ano já existe um aumento e agora aumentou a procura por testes de Covid? Sim, normalmente essa época de outono e inverno, com essa sazonalidade, aumenta os sintomas gripais e, consequentemente, está aumentando a procura por testes. E isso é muito bom, porque independente de seja Covid ou sintoma gripal, mas é importante que as pessoas procurem a unidade para fazer o teste, porque a pandemia ainda não acabou e os casos positivos de Covid continuam tendo o protocolo do isolamento para que as pessoas não possam estar transmitindo para outras. É importante também a gente avaliar que essa época está disponível, né, para as pessoas, para a população, as vacinas na unidade. Então, independente do sintoma gripal, a sala de vacina vai avaliar o adulto ou vai avaliar a criança se ele tem condição de vacinar ou não. E a gente tem muita vacina disponível para Covid, a gente tem vacina de influenza disponível, tríplice, todas as outras vacinas do calendário. E as crianças precisam, principalmente as da faixa etária, de 5 a 11 anos, que os pais tragam essas crianças para completar o esquema vacinal e elevar a nossa cobertura vacinal contra o Covid, porque elas vão para a escola. A escola deve ser um ambiente seguro, seguro para o meu filho e seguro para os demais filhos. Então, é dever nosso, enquanto pais, enquanto responsáveis, dar segurança
à comunidade escolar também. A secretária está abordando esse assunto da questão das vacinas, gente, porque é o seguinte, né? A gente teve uma campanha, né, um ápice da campanha de vacinação, inclusive a procura pela vacina era difícil, os agendamentos eram difíceis de serem feitos, mas agora não, agora tem vacina disponível. E o que a gente estava até conversando aqui, né, secretária, é que muita gente deixou de se vacinar ou está deixando de vacinar os filhos, principalmente as crianças de 5 a 11 anos de idade. Então é por isso que a gente deixa esse alerta. Secretária, só vamos dar o serviço, então, sobre testagem de Covid, está disponível aqui quais dias da semana e sobre a vacinação também. A vacinação, atualmente, praticamente sem agendamento, é lógico que o site da prefeitura, 2 vezes por semana, ele está aberto à comunidade para agendar. Mas a unidade recebe com ou sem agendamento. No shopping da Serra, nós estamos há mais de 3 meses com equipes de vacinação sem agendamento. Os testes são oferecidos no ambulatório lá, ao lado da antiga maternidade Carapina, no laboratório central, o teste para Covid, tanto o teste rápido como o RT-PCR. As unidades regionais como essa aqui, Felrosa, Boa Vista, Novo Horizonte, Jacaraípe, todas também fazem, além do teste rápido, fazem o RT-PCR. E as nossas 39 unidades, todas têm o exame, o teste rápido para fazer. Então, assim, não precisa de agendar, está com sintoma, procure a unidade de saúde. Tá certo, então, secretária de Saúde da Serra, dando todas as informações para a gente. É isso, né, Jorge? Bruno, é bom a gente deixar esse alerta sobre a procura pela vacinação, que a gente deve continuar se vacinando. E também, se você está com algum sintoma gripal, procure uma unidade de saúde para fazer o teste da Covid. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada aí pelas informações. Agradeço a secretária também. Há 2 anos, né, Bruna? A gente estava aqui falando sobre isso, aumento de casos, se proteger, mas sem vacina, as pessoas morrendo. Então agora tem vacina, gente. É só ir lá e se vacinar. Tem vacina, tem teste, está muito mais fácil de conseguir. Olha só, gente, foram 4 anos se dedicando ao curso superior de arquitetura. A Thaís se formou, ingressou na área e estava seguindo uma carreira promissora. Mas ela decidiu trocar os projetos no papel por uma paixão, a tatuagem. Thaís recomeçou, fez cursos profissionalizantes e abriu o próprio estúdio. E agora ela está bombando, né? Isso aí. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Tatuagem é uma coisa que Thaís sempre gostou. Até mesmo na infância, quando ela ainda nem sabia direito o que era uma tatuagem de verdade. Sempre gostei, né? Toda a vida a mãe da gente brigava com a gente. Menino, não risca a parede, não risca as pernas, isso faz mal. Mas aí a gente sempre empolgado, riscava as paredes, riscava as pernas, o rosto. Saía da escola com um reloginho tatuado no braço, né? E hoje ela tá aí, tatuadora profissional, tá arrebentando. Mas antes de virar uma referência na área, ela se formou em arquitetura, sabia? E trabalhou 1 ano como arquiteta. Porém, desenhar projetos não era uma coisa que fazia os olhos brilharem, né? Na verdade, Thaís queria desenhar outras coisas. Pois é, nunca tinha entendido a tatuagem como uma profissão, né? Achava que era só mesmo para quem era muito artista ou para quem tinha aquela aptidão para desenho, né? Então, eu nunca imaginei como profissão. Então, assim, escolhi como profissão a arquitetura. Fiz o curso, me formei, só que sempre gostando muito de tatuagem, né? Já tinha muitas tatuagens, já era bem tatuada e as pessoas já me viam com esse estereótipo de tatuadora. E em 2018, veio a virada. Nossa amiga assumiu de vez a identidade de tatuadora, fez vários cursos, se especializou. E um tempo depois, se juntou com a amiga, a Sabrina. E o negócio foi só crescendo. Olha só, tem 2 anos e meio mais ou menos que a Thaís tem esse estúdio de tatuagem aqui em Jardim da Penha Vitória, junto com a Sabrina. E elas atendem uma média de 60 clientes aqui todo mês. Diz aí, tá bombando ou não tá? Muitas pessoas acham assim, se nada der certo, eu viro tatuador. Né? A gente escuta várias piadinhas do tipo, só que é uma área muito séria. A gente lida com um produto que é definitivo.
A gente não tem margem para erro. Então, assim, o meu primeiro passo empreendedor foi justamente estudar, né, para entender o que eu estava fazendo. Aí, a partir do momento que eu senti segurança no que eu estava fazendo, aí sim eu fui para a pele. E a clientela, hein? Tá gostando? Bom, não precisa nem perguntar, né? Ela tem a mão bem levinha, tem uns lugares que é bem puxado a dor, mas hoje tá tranquilo. Fez outras com ela? Já, quase todas. Quase todas é dela. A Thaís eu conheço também pelo Instagram, vendo as coisas da Thaís, né? Porque por onde a gente olha as artes que elas fazem, incríveis. Tá vendo aí? Thaís se encontrou profissionalmente. E digo pra você, você acha que ela quer fazer outra coisa na vida? Sinto feliz. Por quê? Porque além de saber qual é a minha missão, eu entendo qual também é o meu propósito. Porque não adianta você ter a sua profissão e não entender qual é o seu propósito com ela. Hoje eu entendo que o meu propósito é melhorar a vida das pessoas com a arte, né? Seja uma homenagem, seja para autoestima própria, independente do motivo que a pessoa tenha, eu sei que eu faço isso bem. Que lindas as Muito. tatuagens. Sabe o que é o mais legal, Jorge? É que mesmo sabendo desenhar, a Thaís achou que só isso não bastava para empreender. Então ela fez dezenas de cursos profissionalizantes, né? Buscou aprender mais e até mesmo curso na área dermatológica para entender aí sobre a pele dos clientes. É isso aí, Bruno. Talento, estudo fazem aí a diferença. Para conhecer um pouquinho mais aí o trabalho da nossa amiga, é só ir lá no Instagram dela, tá? Já tá aí na tela desde o início, é o thais.foxtatu, @thais.foxtatu. Quem não fez tatuagem já começa, quem já fez completa o corpo, né? Você tem tatuagem, Bruno? Não tenho nenhuma. Eu não tenho, mas eu penso em fazer, sabia? Ai, Thaís, procura a Thaís. Vamos lá, né? Isso aí. Ô, gente, o Pix facilitou a vida de muita gente, né? Na hora de fazer transferências ou pagamentos, mas também atraiu a atenção de criminosos. A gente já mostrou aqui várias pessoas que perderam dinheiro nas fraudes. Isso aí, assunto para Eduardo Pinheiro, nosso especialista em segurança digital. Ô Eduardo, só que agora parece aí que essa farra criminosa pode acabar, né? Nosso especialista em segurança digital vai trazer aí boas novas para a gente nesse assunto. Com essas ações, será que dessa vez acabam os golpes? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Então, nós esperamos que, infelizmente, o Pix se tornou o queridinho dos golpistas, dos criminosos, devido à praticidade de fazer uma transação. E eles sempre contam com o fator tempo. É muito rápido fazer uma transação via Pix, não precisa decorar o número da conta, nem a agência. Então, para eles isso é muito rápido, inclusive em golpes, inclusive na rua também, sequestros que acontecem nas ruas, nas nossas ruas. Então, por conta disso, devido a essa avalanche de golpes, né, que são praticados utilizando essa modalidade de transferência bancária via Pix, o Banco Central criou duas modalidades para que a vítima consiga, enfim, recuperar aí o seu dinheiro. Essas duas modalidades, a primeira é o bloqueio cautelar, que é de iniciativa do próprio banco. Ela percebe alguma movimentação estranha, por exemplo, uma conta recém-criada recebendo depósitos de vários estados. É uma movimentação estranha. Ela bloqueia aquela conta por até 72 horas para verificar aí a procedência dessas transferências. A outra modalidade é o mecanismo especial de devolução. Ocorre quando a vítima toma iniciativa, faz um boletim de ocorrência, quando ela se dá conta de que ela foi vítima de um golpe, ela vai fazer o boletim de ocorrência, é fundamental fazer o boletim de ocorrência policial e comunicar imediatamente ao banco. Para o banco da vítima, comunicar ao banco do golpista e esse dinheiro pode ficar bloqueado por até 7 dias, até ser verificado aí se, de fato, foi um comércio normal ou se foi um golpe. Agora a gente já tem os mecanismos ali especiais, né? Já está essa tabelinha aí. Explica pra gente esses mecanismos. Então, o mecanismo especial de devolução, quando a vítima se dá conta que ela sofreu um golpe, ela imediatamente precisa fazer um boletim de ocorrência policial. O ideal é que vá até uma delegacia, porque o boletim de ocorrência online ele demora um pouco a validar e o tempo aí é chave, né? Nesse retorno, nesse mecanismo de devolução. E também comunicar ao banco, para que o banco possa solicitar a conta do golpista, o banco do golpista, o bloqueio desses valores por até 7 dias para se verificar se de fato foi uma negociação idônea. Passei o Pix errado sem querer? Tem direito à devolução? Boa pergunta, Bruna. Fazer Pix, transferência por engano
ou até desacordo comercial, vender um produto, depois desistiu, você tenta fazer a solicitação de retorno do valor investido, do valor depositado, não se aplica, tá? Só mesmo em casos de golpes. Tá certo, tem que ficar atento mesmo. Exatamente. Né? Registrar o boletim de ocorrência não online, direto na delegacia, para pegar esse boletim, esse número e já dar a entrada, não é isso? De forma mais rápida, exatamente. Valeu, Eduardo. Obrigado aí pelas suas informações. Até a próxima terça. Até semana que vem. E a seguir, será que a chuva vai cair ainda mais agora à tarde? Vamos saber na volta do TN1 com a previsão do tempo completa. Não sai daí não. Agora não é gol da rodada não, mas a gente vai falar de uma coisa muito bacana da Rede Construir, tá? Porque saiu o primeiro ganhador do prêmio da promoção Mãos à Obra com a Rede Construir. Que coisa boa, gente. O ganhador foi o Juliano Miranda Ribeiro Matias, de Nova Itaparica, Vila Velha. Ele garantiu o voucher no valor de R$5.000 para ser utilizado em compras de material de construção, acabamento, decoração ou utilidades domésticas em uma das lojas da Rede Construir no Espírito Santo. Essa loja aí que o Juliano estava fica em Vila Velha também. Ele foi pessoalmente escolher aí os prêmios. O sorteio foi no dia 16 de maio. Parabéns, Juliano. Na verdade, tem a ver com gol também, porque foi um golaço, né? Verdade, Juliano marcou um golaço de placa. Você aí de casa gostou? Então fique ligado, porque o próximo sorteio acontece no dia 13 de junho. Para participar é só assistir ao TN1 e ficar ligado na exibição de um QR Code com o selo da promoção que aparece aqui durante o jornal. Fique esperto, hein? Fique esperto, participe e boa sorte. Isso aí, gente. Muito bons prêmios. E a chuvinha, hein? Nossa, a chuvinha chegou, apareceu aí, deixando a terça-feira um pouco mais fria, com aquela vontade de ficar em casa. Mas olha só, gente, a chuva apareceu por causa da umidade trazida pelos ventos costeiros. A chuva fraca deve ser mais frequente aí no trecho litorâneo do Espírito Santo. As temperaturas seguem amenas, graças a Deus, em todas as regiões. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 13 graus. No sul, a mínima pode chegar a 8 graus nas áreas mais altas. Economia de energia, sem ventilador para quem gosta de ventilador, sem ar para quem gosta de ar. E a gente aí economiza no final do mês na conta de energia, né? Só não pode tomar o banho muito quente, porque o chuveiro arrebenta também, né, gente? Verdade, chuveiro pode compensar. Compensa. 1h06. Estamos atrasados. Beijo enorme para vocês. Tchau. Até amanhã.